Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz? Então diga isso para o seu rosto. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Em todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Sandrinha. Deixa eu já dar um gole. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça, vou orar. Pai, te dou graças, Senhor, por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Eu creio, Pai, que o Senhor tem solos aqui férteis, Pai, uma terra boa para ser semeada. E tudo aquilo que for, Pai, semeado, Pai, vai produzir frutos, Pai, frutos para a eternidade, Pai. E eu declaro no nome de Jesus o Espírito de vida, o Espírito do Senhor que está sobre mim, que me ungiu, Pai, para pregar as boas notícias, para trazer, Pai, boas novas, anunciar, Senhor, a sua verdade, Pai. Ele está operando em nós, Ele está operando neste lugar, Ele vai operar milagres, maravilhas, prodígios em nosso meio, Senhor. Pai, eu creio que a sua palavra falada, ela tem um poder sobrenatural para afetar as nossas vidas, Pai. E a nossa vida nunca, nunca mais será a mesma se nós permitirmos a sua palavra, Pai, entrar nos nossos corações. Por isso que eu oro para que os ouvidos estejam abertos, corações preparados e que a sua palavra encontre em nós, Pai, o destino seguro para germinar. Em nome de Jesus, quem crê comigo, diga um amém. Aleluia. Acabou a licença maternidade. A nossa Lolo. Estão me ouvindo? Som. A nossa Lolo já está fazendo 4 meses, então acabou a licença maternidade. Estou de volta, igreja. Aleluia. Glória a Deus. O melhor lugar de estar é aqui com o corpo, com vocês, e a incumbência em falar aquilo que o pastor deu. É muito importante a gente compartilhar, mas mais ainda é estar debaixo da obediência do Senhor, fazendo a vontade dele, pronto para aquilo que ele nos alistou a fazer, que é pregar o evangelho, amém? E eu quero agradecer ao meu pastor por essa oportunidade, honrar a vida dele, porque eu sei que o esforço dele não é vão. Tudo aquilo que ele tem confiado, acreditado na minha vida, eu creio no nome de Jesus que eu vou produzir os frutos, e esses frutos também vão chegar até ele, no nome de Jesus. Que seja assim com você também. Amém? E o tema de hoje é honrando a palavra de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso, e eu quero muito compartilhar com vocês desse tema, porque, na verdade, esse tema, ele ferve o meu coração. E eu espero que, ao longo dessa mensagem, essa palavra comece a queimar no seu coração. O princípio de honrar a palavra, pelo menos, essa palavra precisa mexer com você. Quando você honra a palavra, quando você se manifesta no momento da palavra, não é para alegrar o ministro, não é para me animar, é para que você mesmo recebeu algo de Deus e você começa a agradecer por aquilo que você recebeu. Porque quando Deus está pronto para liberar algo, presta atenção, Deus está pronto para liberar algo na sua vida, Ele vai enviar uma palavra. E se você deixar essa palavra passar, você perde a oportunidade de receber o milagre que Deus tinha para a sua vida. Então, quando Deus está pronto, e Deus está pronto essa manhã, eu creio, de liberar palavras poderosas sobre as nossas vidas. E se você agarrar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia! Então, diga isso para o seu rosto aí. Se alegra aí, pelo amor de Deus. Aleluia! Deus é bom. Então, a gente vai falar sobre honrar a palavra. E eu quero que você abra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17. No verso 16 e 17 de 2 Timóteo, diz que a palavra ela é inspiração de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada. Diga comigo, inspirada.
Pois bem, a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Próximo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, diga perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O desejo de Deus é, volta lá no 16, nos ensinar com a sua palavra, nos repreender com a sua palavra, ele nos corrige com a sua palavra, ele nos educa na justiça pela sua palavra. E continuando, no 17, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para aquilo que ele está confiando para a sua vida. O milagre que você precisa não pode parar só em você. O milagre que você precisa afetar a outra pessoa. Por isso que Deus quer que você seja perfeitamente habilitado para a boa obra. Porque Ele vai fazer aquilo que você precisa. Ele vai tocar a sua vida. Mas para isso você tem que estar habilitado. Porque a sua vida não vai ser somente afetada. Outras pessoas vão ser afetadas por aquilo que o Senhor liberar sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada. E quando nós vivemos, sabemos que vivemos nesse tempo, há muitas vozes nesse tempo. A gente está vivendo um tempo muito confuso. Existem muitas informações, há muitas vozes rondando por aí. Só que se você parar e entender, a voz segura que você tem é a voz da palavra de Deus. Porque essa voz, ela é infalível. Essa voz, ela vai trazer a verdade para você. Essa voz é segurança para você. Essa voz vai continuar te conduzindo em triunfo. Então, a única voz segura é a palavra de Deus. É a voz que você precisa ouvir. É a palavra de Deus. Então, honrar a palavra de Deus é honrar o próprio Deus. Você vai estar honrando o próprio Deus, honrando a palavra de Deus. E em Salmos 119, a gente conhece esse versículo, mas esquece da profundidade desse versículo. Porque em Salmos 119 diz, 119, capítulo 119, verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você tem a palavra, você tem aqui para você, mas se ela estiver somente no livro, não estiver em você, ela não pode iluminar o seu caminho. Então, lâmpada para nossos pés é a palavra de Deus. Só que quando nós começamos a declarar, quando nós começamos a trazer essa palavra, quando nós dizemos essa palavra, quando nós praticamos essa palavra, ela começa a iluminar. E você vai vendo o seu caminho claro, você vai percebendo o caminho que você precisa conduzir, sendo conduzido, o caminho que você tem que ir, porque a palavra de Deus é lâmpada e ela ilumina o seu caminho. Então, precisamos não somente ouvir, mas honrar a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, honre a palavra de Deus. E uma das coisas que eu acho, eu como Ministério Verbo da Vida, eu já sou convertida, vou contar, 17 anos aí para lá. Conheço o Ministério Verbo da Vida já há um tempo, muitos ministros, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer o apóstolo Bud. Eu vi ele em vida, que bom, né? Tem coisas que é bom a gente poder estar tocando na unção pertinho da pessoa. Mas a unção dele continua no nosso ministério. As pessoas que hoje estão na nossa liderança, apóstolo Guto e tantos outros, elas continuam carregando essa unção. E essa unção foi liberada sobre nós. Essa unção está liberada sobre essa igreja. Nós carregamos o nome desse ministério. E eu quero te dizer, nós somos da palavra da fé. Nós somos o povo da alegria, nós somos o povo da unidade, nós somos o povo daquele que crê. Pode chover canivete, mas o nosso guarda-chuva é de aço. Dizia o nosso apóstolo, o Gilson, profeta Gilson dizia isso. Então, se você está nesse ministério, Deus falou com você, Deus confirmou isso a você. Aonde estão os seus frutos de justiça? Onde Deus fala sobre a alegria, onde Deus fala sobre a fé, sobre a manifestação, sobre a unidade. Nós precisamos avivar em nosso meio isso.
Não é só correr, não é só gritar, assim não é. Mas se você não se expressa a alegria, se você não manifesta no meio da palavra, quando a palavra é liberada sobre você, você não está acreditando naquilo que Deus está falando para você. Não tem como Deus liberar uma palavra para você e você não se empolgar com isso, ou Deus não confirmar algo no seu coração, meu irmão. Ah, são as pressões, Laís, você não sabe o que eu passo. Tão difícil, às vezes tá tão pesado. Sabe, esse clima pesado que às vezes a gente está vendo, a gente percebe na igreja, nós somos os primeiros que devemos rompê-lo. Porque fácil não é mesmo, não é fácil. Mas eu decido o poder do Espírito que habita em mim. Ele é poderoso para desfazer todas as obras de Satanás. Aleluia, vocês não estão entendendo? Vamos lá em João, abra lá em João. Eu queria ler esse texto depois, mas vamos ler agora. João, Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Aleluia. João capítulo 1, tem uns textos maravilhosos que você precisa ter ele no seu coração. Você precisa meditar, você precisa declarar, você precisa se alimentar. A palavra, ela é alimento para você, meu irmão. Ela é alimento, ela é segurança, ela te sustenta, ela te dá força. 1 João mesmo, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1, diz aí, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é a palavra, o verbo estava com Deus, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, a sua palavra, ela é viva. Aleluia, no 2 diz, ele estava no princípio com Deus, no 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, que foi feito se fez. Pula lá para o 10, pula para o 10. Lá no 10 diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhece. Pois bem, nós não somos mais deste mundo. Eu conheci o Senhor. Eu tenho o verbo, eu tenho a palavra, eu tenho o verbo vivo que desceu do céu, que criou todas as coisas. Disse Deus, haja e ouve. Eu tenho essa palavra, eu tenho o verbo. No 11, vai no 11, que diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Como pode? A pregação da palavra, a exposição da palavra. O pastor tem que tomar um gole para perceber se alguém está recebendo essa palavra. Nós não precisamos de estímulos para nos alegrar com a palavra. A palavra ela tem que estar viva aí dentro de você, meu irmão. Você está esperando algo? Eu não vou te dizer algo vai ser liberado. Não, a palavra já está liberando aquilo que você precisa. A palavra já está destravando aquilo que você precisa. A palavra já está curando aquilo que você precisa. A palavra já está provendo aquilo que você precisa. Está acontecendo no meio de qualquer ensino da nossa igreja. Aleluia! E quando nós desejamos aquele fogo, nós desejamos uma igreja avivada, nós queremos isso, queremos aquilo, mas somos os primeiros a não honrar a palavra quando ela é ministrada. Domingo de manhã, domingo de celebração, cadê a sua celebração, meu irmão? Será que não é tempo de celebrar o milagre que está para acontecer? Será que não é tempo da gente celebrar? Porque o diabo afrontou a sua vida, pode ter afrontado. Mas será que não é tempo de celebrar que Deus está no controle e está resolvendo todas as coisas? Então seja o primeiro a se mover, seja o primeiro a agir com essa palavra. E terminando no 12, ele diz isso. Olha aí, mas a todos os quantos o receberam, diga eu recebi. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O dunamis de Deus, o poder de Deus está dentro de mim, de você, para desfazer tudo que o diabo tentar se levantar contra nós. O poder de Deus está em nós, meu irmão, a saber, aos que creem em seu nome.
Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer no que é ministrado. Você precisa desfrutar dessa palavra, se alimentar dessa palavra, porque ela é vida. Ela é vida, ela é vida. E ela é tudo que você precisa. Ela é tudo que você precisa. Honramos a palavra quando valorizamos ela. Abra lá em Jó 23, 12. Jó, capítulo 23, 12. Aleluia. Eu não sei se você está animado, mas eu estou animado. Eu não sei se você está com expectativa, mas eu estou com expectativa. Porque é óbvio, é muitas situações, gente. Nós passamos por diversas coisas. Eu sei, todos nós passamos por isso. Há pressões que vêm, às vezes, para nos afrontar, nos abater, abalar nossa fé. Mas eu vou te dizer, quando Deus dá uma oportunidade como essa, de fazer o diabo se envergonhar, eu amo. Porque eu sei que agora eu posso usar a minha arma, a espada do Espírito, contra as astúcias dele. E toda vez que eu usar essa palavra, quando eu me levanto com ela, eu ataco essas forças e eu venço, porque eu sou mais que vencedora. Essa é a oportunidade que nós temos quando nós nos reunimos, de usar a sua palavra ao nosso favor. Aleluia. Guardei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento. Deixa eu ver aqui nessa versão do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Você precisa guardar essa palavra do Senhor no seu coração. Ela que vai ser o escape quando as situações se levantarem. Você vai tirar da onde? Você precisa guardar as palavras do Senhor no seu coração. A Bíblia não é um livro comum. Ele nunca foi um livro comum, a Bíblia. Como eu disse, as escrituras são inspiradas. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15. Sempre devemos ter essa atenção à palavra. Quanto maior for o nosso tempo dedicado a honrar essa palavra, quanto maior for a nossa vida com a palavra, a gente vai alcançar a nossa prosperidade, a nossa saúde, o nosso ministério. Maior vai ser, cada vez mais, a sua saúde, o seu ministério, a sua prosperidade. Deus vai prosperar, irmão, a sua vida. É só agarrar essa palavra. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 15, diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a palavra, ela é digna de aceitação. Aceite a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus corrigir a sua vida. Deixa a palavra de Deus te ensinar. Deixa a palavra de Deus te alimentar. Pratique essa palavra, exercite essa palavra, é um exercício, você precisa exercitar. Você precisa ser um crente forte. Você precisa estar forte. Na primeira adversidade, se você esmurece, se você desiste, você não está alimentado o suficiente. Você não está aguentando o suficiente. Então vá lá, corre, se alimenta mais. Vale muito mais do que qualquer rede social. Você vê redes sociais, gente, vale muito mais. A sabedoria de Deus é melhor do que a sabedoria do homem. A sabedoria de Deus, ela é divina, ela é completa, ela nos ajusta, ela nos preenche. Eu me sinto preenchida com a presença de Deus. Aleluia. Então, nós sabemos que por essa razão você precisa honrar a palavra de Deus. Dê prioridade a ela. Abra lá em Tiago, capítulo 1, no verso 22. Honramos a palavra quando nós também obedecemos. Você honra a palavra quando você também obedece. Então, obedeça a palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Se você só ouve, você está enganando só você. Pessoas podem se confundir em relação eu escuto tanta ministração, eu ouço tantas coisas, mas não adianta você só ser ouvinte.
Informação agora você tem muito. YouTube tem tanta coisa agora para você se alimentar da palavra e tantas ferramentas fáceis agora para ter mais fontes para você se alimentar da palavra e não aproveitamos. Queremos ser só ouvintes, só ouvimos, só ouvimos, só ouvimos, mas precisamos praticar. É a prática que vai trazer a força e vai fazer com que você cresça cada vez mais. Então, não basta só conhecer o versículo. Medite nele dia e noite. Põe em obediência e demonstre a sua honra a isso. Porque quando você tem a palavra, Deus liberou essa palavra. Aleluia, Deus libera a palavra. E você não entra em obediência, você está desonrando a palavra de Deus. Eu acredito que, como pai, é a maior frustração do pai. Porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Verbo, e nós estamos desonrando o próprio Jesus. Quando nós não honramos a palavra de Deus, não obedecemos a palavra. Então, quando você obedece, as bênçãos do Senhor caem sobre você. E há muitas bênçãos que recaem sobre você na prática da palavra. Eu tive uma experiência que eu falei, Senhor, eu quero fazer uma coisa por fulano. E eu falei, ele me deu um versículo. Na hora que ele me deu um versículo, eu falei, tá, vou fazer isso. Obedeci. No primeiro momento que eu obedeci, vou praticar, né? Deu a palavra, vamos praticar. Vou lá, a Bíblia fala que o generoso prospera. Aquele que dá alívio, receberá alívio. Olha que incrível essa palavra. Eu falei, nossa, que palavra poderosa, Senhor. Amém. Vou praticar. Pratiquei. Comecei a praticar. E eu não estou falando de semente. Estou falando de semente. Você semear. Pratica que é semente. Comecei a semear. E na mesma semana começou a ter resposta para mim. Como é simples a palavra, é só obedecer. O Senhor deu comando, faz, você vai lá e faz. E recebe do Senhor. Aleluia. É tão fácil, irmãos, é tão fácil colocar a palavra dentro de nós, amarmos essa palavra. Eu amo tanto a palavra de Deus, Pai. Como eu amo a sua palavra, Senhor. Aleluia. Nós amamos a sua palavra, Senhor. Aleluia. Abra lá em Salmos 119, no capítulo 119, no verso 11. Você está aqui ainda? Você está recebendo alguma coisa? O Senhor está falando com você? Honramos a palavra de Deus quando guardamos no nosso coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graças, Senhor. Porque eu sei que a sua palavra ela é viva, Pai. E ela penetra nos nossos corações até o mais íntimo, Pai. Ela divide, Pai, alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Pai, que o Senhor encontre em nós, Pai, a palavra que o Senhor liberou sobre nós. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, a sua palavra. Que Jesus permaneça em nossos corações. Pai, nos perdoe se nós fomos, Pai, negligentes, ou se nós não honramos a sua palavra. Perdoe teu povo, Senhor. Porque eu sei que nós, Pai, temos tudo que nós precisamos e foi liberado em Cristo Jesus. E a sua palavra revela quem tu és, a sua palavra revela o seu poder, a sua palavra revela tudo aquilo que nós, Pai, precisamos do Senhor. Por isso honramos, Pai, honramos a tua palavra, Pai. Que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, Pai. Um coração quebrantado, um coração voltado para essa palavra. Um coração, Pai, que não vai medir esforços em obedecer. Pelo contrário, Pai, que nós sejamos, Pai, como aqueles, Pai, como a corça veloz, Senhor. Voando também como as águias, Pai. Em nome de Jesus. Que seja assim, Senhor. Aleluia. Então, o Salmo 119 diz que
você teve que guardar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Então, guarde essa palavra. Ela vai te proteger, ela vai te fortalecer. Ela vai tirar você das tentações. Ah, eu sofro muita tentação, é muito difícil. Então, guarde a palavra. Porque com a palavra você vai ser livre das tentações. Você vai ser moldado. A palavra de Deus molda o seu caráter. Aquilo que você acha que é difícil. Ah, é difícil, eu não consigo ser assim. Não, você consegue sim. Você não vai mudar por causa das pessoas, mas porque a palavra de Deus pode te moldar. Ela pode te aperfeiçoar. Então, priorize a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Medita nela dia e noite. Meditação não é só você ficar lá, não. Meditação da palavra é você pegar o versículo, pensar no versículo, falar o versículo, lembrar do versículo, declarar o versículo, praticar o versículo se tiver algo que ele está propondo para você fazer. Isso é a meditação, continuamente. Aquela palavra falou com você, põe ela sempre, medita, medita. Você vai ver o quanto vai ser poderoso na sua vida isso. O quanto você vai estar fortalecido. Então, honrar é guardar a palavra de Deus. Honre guardando essa palavra dentro de você. A ideia não é guardar só num lugar e esquecer, amém? A gente guarda, mas não adianta você guardar e esquecer. Está lá guardadinho. 500 mil promessas o Senhor fez para mim. Várias delas. Não, mas está ali guardadinho, criando pó. Não. É guardar a palavra do Senhor e colocá-la em movimento na sua vida. Coloque a palavra em movimento e você vai se movimentar. Essa veio agora. Aleluia. Colocando a palavra em movimento, você se coloca em movimento. Aleluia. Então, um lugar de honra dessa palavra, o lugar de honra da palavra de Deus, ela deve ser sempre lembrada, meditada, vivida e praticada. Foi o que eu disse agora. Quanto mais você lembra, mais você medita, mais você vive, mais você pratica. Todas as bênçãos, tudo o que a palavra está liberando para você, acontece. Aleluia. Então, honramos a palavra de Deus. Abra lá em Marcos capítulo 16, no verso 15. Honramos a palavra de Deus também quando nós proclamamos a sua palavra. Aleluia! Honramos a palavra de Deus quando nós também proclamamos a palavra. Aleluia! E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Diga, está falando comigo. Ide. Diga para o seu irmão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Lá em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E aqui está um comando, ide. Em Marcos está o comando, ide. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos ir. Você tem que ir, meu irmão. E é tão bom pregar. É tão bom levar as boas notícias. Estamos vivendo dias extraordinários na Fundação Casa. Muitos estão sendo transformados. Tem acontecido muitas coisas. Graças a Deus, o Senhor também está levantando trabalhadores. E tem muitas ideias ainda para acontecer. Há muitas coisas para acontecer. Mas a gente começou lá atrás com uma pessoa só. Foi uma pessoa só sendo assistenciada lá na prisão naquela época. Depois partimos para os meninos. Aí foi os meninos, começou os meninos. Depois disso começou um presídio. Aí do presídio começou um complexo, depois foi outro. Agora são 4 no presídio masculino.
No feminino começamos com uma turma. No outro ano já estava com 2 turmas. No outro ano já tenho que atender mais uma turma e mais outra turma de mulheres grávidas. E esse ano vai ter que ter culto todos os meses, todos os dias, pelo menos uma vez por semana para as grávidas, porque as mulheres estão pedindo culto lá. Está crescendo, a pregação do evangelho está se expandindo. Não é o diabo que está reinando, quem está reinando é Deus. Ele está se fazendo presente em lugares inapropriados, porque ele está alcançando pessoas. Eu vou te dizer, a palavra de Deus é o nosso maior alimento. É um banquete que Deus preparou. É uma mesa farta que Deus coloca diante de nós. Ele preparou esse banquete para mim e para você, meu irmão. E quando nós estamos diante do banquete, você vai para a festa, você é convidado para a festa, você só vai olhar. Você só vai ficar admirando, meu Deus, que maravilha esse alimento, né? Maravilhoso, ele é lindo, né? Olha que coxinha perfeita. Não, gente. É coxinha, não pode, né? Vamos falar outra coisa. Fala aí, Frá. Os quitutes da Frá sensacionais. Ela deixa tão bonita a comida que você nem quer comer. Fica tão bonita a mesa. Você fala, meu Deus, eu não posso nem comer isso. Porque está tão perfeito. Não, você não vai somente para fazer isso. O banquete está lá. Você precisa ir até a mesa. Você precisa pegar aquilo que é seu. Você precisa se alimentar. Você precisa se fortalecer com esse banquete. A parábola do casamento, Jesus falou que havia um certo homem que fez um convite. Ei, tem aqui uma mesa, um banquete, prepara esse banquete aí. Vamos chamar as pessoas, vamos chamar eles para poder vir desfrutar. E aí quando ele manda servos, vá até lá, convide eles para esse banquete, porque está tudo pronto, preparado só para desfrutar. Aí o que acontece? Quando chega lá, começam as desculpas. O primeiro fala, não, eu comprei uma propriedade, não dá para mim ir, porque essa propriedade agora eu preciso ir lá visitá-la. Não, depois eu vou para esse banquete, eu não quero esse banquete agora, a minha prioridade agora é a minha propriedade, ela está ali, eu preciso olhar ela. Aí vai para outro e fala, não, eu não preciso, eu não posso ir agora. Eu tenho meus compromissos, porque eu não posso ir agora. E tantas desculpas, há diversas desculpas que eles falam, uma desculpa atrás da outra. Essa parábola, ela tem mexido muito comigo. Como pode as pessoas terem um banquete, está à disposição dela o banquete, e elas não vão, elas não desfrutam, elas não pegam esse banquete. Não usufrui do banquete que o Senhor preparou, e eles dão desculpas, diversas desculpas. Primeiro, acabei a propriedade. O outro fala, acabei de comprar, os bois, eu preciso cuidar dos bois. O outro diz, eu tenho que casar, porque eu vou casar. Então, tantas desculpas. Está aqui, ó. Está lá, se você quiser ver depois, Lucas 14. Não precisa pôr não, mas Lucas 14 diz sobre isso. Muitas desculpas, e a mesa está lá pronta, e o Senhor só quer que você venha, desfruta, filho, está aqui para você. Você está precisando de cura, está aqui, filho, vem, pega essa palavra. Eu estou precisando de provisão, Senhor, está tão difícil. Vem, aqui está a palavra, aqui está o banquete, pega o que é seu. Senhor, eu estou precisando tanto que seja resolvido tal. Está aqui no banquete, se você se alimentar disso, vai ser resolvido. Venha, senta à mesa. Mas as desculpas são mais altas, são maiores. Aí o Senhor vai lá e diz para ele, os servos voltam para ele e falam, Senhor, ninguém quis vir, teve muitas desculpas. Aí o Senhor diz ao seu servo, vá às ruas, vá aos becos, vá lá e traga todos que você puder trazer para que possa desfrutar. Sabe, meu irmão, eu amo muito essa palavra. Eu declaro que essa palavra surte efeito na sua vida, que ela transforma a sua vida hoje, que você receba daquilo que o Senhor está liberando sobre a sua vida hoje. Mas eu estou disposta a ir às ruas, a ir aos becos, a trazer as pessoas que precisam estar ocupando esses lugares vazios aqui, porque também são dignas de estarem aqui, comendo dessa mesa, comendo dessas coisas, desfrutando do que eu estou desfrutando, porque isso não pode ficar só em mim, não pode parar só aqui. Essa mesa também serve para outras pessoas.
E eu vou continuar pregando o evangelho. Essa é a oportunidade que você tem hoje de trazer pessoas da sua família, não estão comendo do seu banquete, deste banquete, precisam estar comendo desse banquete. O que temos feito com a palavra de Deus? Honre a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus, ela é o seu alimento. Não faça como essas pessoas, não dê desculpas. Por isso, quando nós honramos, nós proclamamos a verdade, nós iremos alimentar pessoas. O mundo precisa ouvir essa verdade. Nós que somos responsáveis em compartilhar isso. Responsabilidade é minha e sua. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela ilumina o caminho. Ela corrige e ensina e transforma as vidas. Isso aqui é o resumo do que eu preguei tudo aqui agora. Se você quer entender mesmo, quer honrar a palavra de Deus, você vai deixar a palavra iluminar o seu caminho. Vai guardar ela no seu coração. Vai permitir que ela te corrija. Vai permitir e absorver os ensinos que ela tem para você. Vai proclamar a verdade e vai permitir ela transformar não só a sua vida, como a vida de outros. Aleluia. Aleluia. Se a Bíblia fosse retirada de você, como estaria a sua vida? Se você não tivesse agora a disponibilidade mais de utilizar o livro, o que será que ia sair do seu coração? Quais são os versos que você poderia saltar ao Senhor? Porque você não vai poder mais correr. Eu vou correr ali, opa. E existem tantos lugares que nem tem isso. E eles têm que pegar a palavra, o que eles puderem ouvir e guardar mesmo. Diversos lugares. Aleluia. Então, se a Bíblia não tivesse com você, o que mudaria? Como estaria aí a sua vida hoje? Pode subir, grupo de louvor. Não vou me estender, eu vou seguir conforme o Senhor. Então, nós precisamos dessa palavra. Você precisa dessa palavra. Você precisa levantar um altar à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante, ela é muito preciosa. Ela é tão importante, por isso que nós falamos, no momento da palavra, eu sei que todos os momentos são momentos dignos de honra. Cada momento que acontece no culto são dignos de honra. A gente tem que honrar tudo que acontece no culto. Mas na palavra, a gente sabe que tem que permear, para que todos possam ouvir, para que todos possam receber, para que todos sejam alimentados. E você precisa dessa palavra. Ela restaura a sua vida. E quando você tem essa palavra, você pode e deve restaurar o compromisso diário com ela. Na leitura, na meditação. Você precisa, cada dia mais, restaurar esse compromisso com a sua palavra. E na prática. Viva exatamente aquilo que Deus diz. Viva exatamente aquilo que Deus diz. Lá em Salmos 23. Salmos 23, no verso 5. Salmos 23 fala, né? O Senhor é o nosso pastor, de nada nos falta, nos faz andar em verdes pastos. Ele nos guia pela uma vereda. Aleluia. Como é bom o Salmos 23. Até cantamos, né, Thay? Aleluia. Como o Salmos 23 é poderoso. Põe lá do verso 1. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Meu Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Tá tão pesado, tá tão difícil. Tem águas de descanso na palavra de Deus.
Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua palavra, o Senhor está comigo. O teu bordão, o teu cajado, ele me consola. Ele tem consolo. Ele consola as nossas vidas por meio da sua palavra. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Segura aí. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Meu irmão, adversários das nossas vidas, o inimigo das nossas vidas, é o inimigo das nossas almas, não são pessoas. Não são pessoas. Ele fala, ele prepara uma mesa. Eu falei da mesa, uma mesa. Há um banquete, e está diante de quem? Dos inimigos. Ele está vendo para você, e você está desfrutando da graça, do favor, do poder, da unção. Aqui tem refrigério, aqui eu posso ficar em paz. Eu estou na mesa, e os inimigos estão lá, eles estão vendo, mas eles não podem te afrontar, eles não podem tocar em você, porque você está à mesa, você está desfrutando da mesa, você está pegando tudo que tem na mesa. Meu irmão, pegue aquilo que é seu, não deixe soltar, desfrute da mesa. Hoje é dia de rompimento. Hoje é um dia de rompimento. Eu vou declarar isso, se você quiser pegar, o problema é seu. Eu digo, hoje é dia de rompimento. Pessoas que estavam com dificuldades financeiras, pronto. Não mais, não mais. Eu declaro agora, pelo Espírito da fé, pelo Espírito do Senhor que está sobre mim, eu declaro agora, em nome de Jesus, destravando. O diabo não tem autonomia de tocar nas suas finanças. Pronto. Espírito de enfermidade, há uma enfermidade me assolando, está vindo e voltando, saindo agora no nome de Jesus. Pronto, não vai mais me assolar. Não, ela sempre volta, não vai voltar mais. Eu declaro agora, pelo nome de Jesus, o sangue precioso, o sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus é derramado sobre nós, o sangue de Jesus está aqui. Oh, meu irmão, o sangue de Jesus está aqui. Eu declaro essa mesa que está farta, essa mesa que o Senhor preparou. E Ele ainda diz, unge a nossa cabeça com óleo. Ele ungiu a minha cabeça, Ele ungiu a sua cabeça com óleo fresco. Ele faz o seu cálice transbordar, porque o seu cálice tem que tocar outros, porque você tem que tocar outro. Há uma unção disponível neste lugar, há uma unção disponível neste lugar. Ela está sendo derramada. Ela está sendo derramada. Jugos despedaçados. Aquela afronta que o diabo se levantou, ele vai se envergonhar. Oh, aleluia. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar. Eu digo, vai ser dupla honra. Dupla honra. Eu declaro no nome de Jesus. Obrigado pelo Espírito da fé, Senhor. Criei, por isso falei. Eu creio nesse Espírito, Pai. Eu creio nessa unção. Eu creio na unção que despedaça julgos. Eu creio, Pai, e recebo. Eu pego o que é meu. 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 Aleluia. Tempos de refrigério, Devani. Tempos de refrigério, Devani. Tempos de refrigério. Em nome de Jesus. Uma unção nova sobre a sua vida. Uma unção nova sobre a sua vida. Uma unção nova sobre a sua vida. Você vai falar como nunca antes. Vai profetizar, meu irmão. Você vai profetizar e coisas vão se abrir. Você vai ver o céu se abrindo. Você vai ver coisas acontecendo por meio da palavra que sai da sua boca. Aleluia! Aleluia! O Espírito do Senhor está aqui, irmão. Ele está se movendo.
Ele está se movendo, Ele está se movendo. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele prepara, eu vou desfrutar, essa mesa é minha. Pula para o 6, no 6 diz, vamos lá, para terminar, aleluia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só um período, não é só um momento, não é só um dia, não foi quando você aceitou Jesus, é todos os dias da sua vida. Há uma graça te assistindo. Oh, aleluia! Oh, levanta, começa a orar em línguas, pelo amor de Deus. Oh, há uma mesa, sua presença, Pai, a bondade, a misericórdia. Pai, a bondade, a misericórdia, a bondade, a misericórdia, Pai. E nós vamos habitar na casa do Senhor todos os dias. Para sempre, para sempre. Pai, te damos graças. Oh, Espírito da verdade, o Espírito da verdade, a tua palavra, Pai, foi ministrada em nosso meio. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é a verdade. Oh, Pai, honramos a sua palavra. Te damos graças por essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai, por cura. Obrigada, Senhor, por maravilhas em nosso meio. Obrigada, Pai, por respostas de oração. Obrigada, Senhor. Pai, obrigada por esse banquete. Pai, se nós estamos fartos demais, eu creio no nome de Jesus, Pai. Nós repartimos mais aquilo que nós temos. Reparta aquilo que você tem. Se você está sentindo farto demais, reparta com outro. Porque às vezes você está tão farto que você não quer celebrar da mesa. Então reparta com outros. Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra, no nome de Jesus. Irmão, para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!